O policial Art Shelley está com um misterioso homem na delegacia. Ele pressiona o suspeito, mas o resultado não surte efeito. Ele agride o sujeito. Uma mistura de revolta toma conta de si. O suspeito diz que confessa, mas antes quer uma torta de maçã e um pedaço de queijo. Ele confessa seus crimes de violação de túmulos a homicídio. Este sujeito era Ed Gein, conhecido como Carniceiro de Plainfield. Conheça agora a história que abalou a criminologia. Nascido em 1906, Edward Gein era filho de Augusta e George. Seu pai era um alcoólatra e durava pouco nos empregos. Já sua mãe era uma fanática religiosa. A família morava em Wisconsin. Lá, eles abriram uma pequena mercearia, mas em pouco tempo faliram. Assim, eles compraram uma fazenda em Plainfield e se mudaram para lá. Ed e seu irmão Henry tiveram uma infância complicada. O autoritarismo da mãe, junto com seu fanatismo, piorava a situação. Todos os dias, diversos versículos sobre tormentos, castigos, mortes e tragédias faziam parte da rotina da família. Orientações como não se relacionar com mulheres, pois todas seriam prostitutas, ou que não tivessem amizades, pois todos eram pecadores e estavam indo para o inferno. O pai também tinha complicações. Além de irresponsável, era violento. Relatos dizem que Ed sofria bullying, e isso fez com que acreditasse ainda mais nas loucuras de sua mãe. Em 1920, os irmãos começam a trabalhar para ajudar a família. Um dos trabalhos exercido por Ed foi o de babá. Augusta tenta influenciá-lo para que não façam amizades e nem se relacione com mulheres, para assim não se contaminarem com o pecado alheio. Para Ed foi uma missão fácil, pois por ser tímido e um pouco desajeitado, fazia ele se afastar. Mas Henry era o oposto, tentava se desvencilhar dos conselhos maldosos de sua mãe. Em 1º de abril de 1940, os irmãos perdem George, e isso faz com que Augusta se torne mais dependente de seus filhos. As brigas se intensificam, pois Henry não concorda com o fanatismo de sua mãe. Porém, ele tinha uma genuína preocupação com seu irmão. Tentava aconselhar e fazer com que ele não se tornasse um fanático preconceituoso, mas isso fazia com que os irmãos acabassem brigando. Era nítido a influência que Augusta tinha sobre Ed, e era nítido que Henry não conseguiria resgatá-lo. Em 1944, Ed e seu irmão estavam colocando fogo no pasto, pois foi assim que aprenderam a preparar o terreno para plantar. Nesse dia, eles discutiram, pois Henry estava para casar com uma mulher divorciada, mãe de 2 crianças. Mas nem Ed e Augusta queria que ele saísse de lá. Mas o incêndio saiu do controle. Os bombeiros foram acionados e conseguiram colocar a situação em ordem. Ed reportou o desaparecimento de seu irmão. O curioso é que o próprio Ed sabia onde encontrá-lo. Os investigadores perceberam ferimentos na cabeça de Henry. A causa da morte foi determinada como asfixia. A polícia interpretou que, com o fogo fora do controle, Henry teria tentado fugir, mas teve uma queda que causou ferimento na cabeça. Possivelmente desacordado, a fumaça teria asfixiado. Até aquele momento, Ed não teria dado motivos para ser considerado suspeito. Também sempre foi visto como um bom cidadão daquela pequena cidade, mas um golpe maior estava por vir. No ano seguinte, Augusta sofre um infarto e Ed tem que cuidar de sua mãe, pois agora se encontrava debilitada por ter limitações em seus movimentos. Depois, ela sofre outro infarto e Ed perde a única pessoa que realmente importava para ele. No velório de sua mãe, Ed chora compulsivamente. Desolado e sem ninguém, Ed começa a viver sozinho. Agora estaria livre da sua mãe e sem os bons conselhos de seu irmão. O quarto da mãe de Ed virou um verdadeiro santuário. Já ele dormia em um quarto perto da cozinha. O resto da casa virou um verdadeiro lixão, pois Ed tornou-se um acumulador. Com o tempo, começou a desenvolver um hábito diferente. Criou uma obsessão por morte e histórias macabras. Lia artigos de revistas sobre canibalismo e outras barbáries. Ele admirava Elsie Koch, que foi uma nazista que participou de um campo de concentração. Ela tinha o hábito de guardar a pele dos prisioneiros. Ed desempenha um trabalho de babá. Tinha o hábito de cuidar dos filhos de seus vizinhos. Era nítido que tinha facilidade com crianças. Com o tempo, algumas crianças começam a relatar para seus pais sobre algumas coisas que Ed tinha em sua casa. Elas citam coisas como cabeças humanas, mas é óbvio que os pais achavam que era a imaginação das crianças, nada que devessem dar atenção. As crianças gostavam de Ed e não entendiam os objetos mostrados por ele. As histórias encantavam. Por exemplo, ele mostrava uma cabeça humana e dizia que adquiriu na Segunda Guerra.
Mas esses corpos não eram de pessoas que ele havia matado. Na verdade, durante a noite, Ed ia no cemitério e desenterrava mulheres que haviam falecido recentemente. Todas elas pareciam com sua mãe. Com esses corpos, ele fazia objetos como lustre, poltrona, lixeira, cintos, calças, máscaras, tudo feito com pele humana, ossos, lábios, narizes e até tigela com crânio humano. E possivelmente, as crianças comeram sopa naquelas tigelas. Com o tempo, as visitas para o cemitério aumentaram. Ed criou o hábito de acompanhar os obituários para saber qual corpo pegar. Ao todo, foram 40 visitas. Mas agora, Ed tinha um problema. A cidade era pequena e não teria corpos o suficiente. Agora, estavam concretando os túmulos, o que dificultava um pouco mais. Para poder manter o que estava fazendo, teria que ir atrás de corpos novos e frescos. Agora, Ed sairia para matar. Dia 8 de dezembro de 1954, Ed fica observando no lado de fora de uma taverna. Ele fica esperando todos os clientes saírem. Após isso, ele entra no local. A proprietária, Mary Rogan, diz que o estabelecimento está fechado. Mas Ed permanece e começa a se aproximar. Com uma pistola calibre 32 e um tiro certeiro na cabeça, Ed pega o corpo de Mary, coloca no carro e o leva para sua casa. No outro dia, moradores percebem a ausência de Mary. No bar, há uma cápsula e sangue. Porém, ninguém imaginou que tenha sido Ed. As investigações não levaram a lugar nenhum. 3 anos se passaram e em 15 de novembro de 1957, Ed sai para matar novamente. Era a temporada de caça e todos os homens saíam para caçar. Mas Ed tinha outro plano. Ele aproveita a ausência dos homens e entra na ferragem Wardens. E lá estava Berenice Warden. Ela se encontrava sozinha. Ed pergunta sobre o preço do anticongelante. Berenice, que conhecia Ed, responde. Depois, ele pede para ver um rifle que ali estava. Ela entrega o rifle para Ed. Ele coloca uma munição e dispara. Rapidamente, ele pega o corpo e leva para sua fazenda. O filho de Berenice, ao voltar da caça, não encontra sua mãe. Porém, vê sangue no local. Ele aciona a polícia. Perto da caixa registradora, ele encontra um papel escrito sobre a única venda que havia feito aquele dia. Um anticongelante vendido para Ed Gein. A procura começa e encontraram Ed em um café. Interrogado, ele diz não saber de nada. Levaram ele para a delegacia e foram até a fazenda. Entraram na propriedade. O cheiro não era convidativo. Na casa não havia luz e nem água encanada. Com lanternas e lutando contra o mau cheiro, adentraram o local. Algo grande estava pendurado. Ao olharem atentamente, perceberam ser um corpo humano, pendurado pelos pés e sem a cabeça. O corpo estava oco. Todos ficam perplexos e percebem que a casa toda era um museu macabro. Objetos feitos com pedaços humanos. Em um saco, acharam a cabeça de Mary e em outra estava de Berenice. Meses foram necessários para catalogar e fotografar tudo. Depois, a polícia queimou tudo, pois acharam que era o certo a se fazer. Mas o mais perturbador foi encontrar uma roupa de pele humana que Ed vestia. Literalmente, Ed tentava tornar-se uma mulher. Ele vestia a roupa para poder parecer-se com sua mãe. Provavelmente, por todos os homens serem pecaminosos e nem mulheres prestarem, exceto sua mãe, talvez isso tenha levado a querer tornar-se uma mulher igual sua mãe. Há relatos que ele teria tentado cortar a genitália fora, porém não teria êxito. Para confessar os crimes, Ed pediu uma torta de maçã e um pedaço de queijo. Confessou a violação de túmulos e os 2 homicídios. Ele relata que durante as visitas ao cemitério, ele entrava em transe. Art Shelley, um dos agentes policiais, agrediu Ed, o que tornou a confissão inadmissível. Um mês depois, Art morreu por ataque cardíaco. Muitos acham que foi por causa do caso. No julgamento realizado em 1968, ele foi considerado mentalmente incapaz. Isso fez com que fosse enviado para um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Anos depois, ele foi considerado capaz para ser julgado. Um segundo julgamento foi realizado, mas nada mudou. Novamente, ele foi conduzido a um hospital psiquiátrico. No fim, ele nunca ficou em algum presídio, somente em hospitais psiquiátricos. Durante toda sua estadia foi relatado um comportamento exemplar por parte de Ed. O carro de Ed foi vendido por $700 e exibido em um circo.
Inúmeros turistas iam até a cidade, o que trouxe perturbação para a cidadezinha. Misteriosamente, a casa que morava pegou fogo. Ninguém sabe quem foi o culpado. Ed viveu até 26 de julho de 1984, vítima de falha cardíaca e respiratória, morte ocorrida devido a um câncer. Esse ocorrido foi no Hospital Mendota. Ed foi enterrado ao lado de sua mãe. Sua lápide foi roubada e vandalizada diversas vezes. Hoje, a lápide se encontra em um museu em Altoma, Wisconsin. Ed não é considerado um serial killer, mas sim um maníaco mentalmente instável, que acabou inspirando diversos filmes, como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Essa é a história do carniceiro de Plainfield. Então, macheteiros, se gostaram, se inscrevam para acompanhar mais histórias. Deixe nos comentários a sua opinião sobre este caso. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.